Então, pessoal, aula passada a gente começou a resolver equações de ordem superior e aí a gente viu que o primeiro problema que a gente enfrentou foi o problema da multiplicidade, né? Que ordem superior, coeficientes constantes, a gente usa o método das raízes características, mesma ideia, fatório e DO, vai resolver cada pedacinho e aí pode aparecer multiplicidade, né, qualquer aí. Então a gente resolveu esse problema, esse pedacinho é esse, quando você fatora. E aí, para raízes reais, a gente viu que a solução disso é uma coisa que a gente já estava familiarizado para multiplicidade 2. Dá algo desse tipo, onde o grau desse polinômio é no máximo m-1. Então é grau estritamente menor do que m. Tá? Mas para fazer isso, a gente precisou usar a exponencial, né? E a exponencial a gente conhece para raiz real, né? A gente consegue botar um número real aqui. Só que no caso de ordem superior, diferentemente no caso de ordem 2, que quando aparece multiplicidade, né, não pode ser complexa para ordem 2, para ordem 2 se tem multiplicidade a raiz é real. No caso de ordem superior, você pode ter raiz complexa com multiplicidade. E aí, como é que você resolve isso? Quando a raiz é complexa? É para resolver do mesmo jeito? Olha, dá se você introduz a exponencial complexa. Beleza? Então, se o R aqui é complexo, isso aqui já não é o sentido usual que a gente conhece, mas a gente consegue dar um sentido para isso. E é bem bacana. Tá? Na verdade, pensa, se eu tenho uma raiz complexa aqui, para cada t eu vou ter exponencial de número complexo. Então, na verdade, eu preciso dar sentido para isso aqui. Tá? E como é que se dá sentido para isso? Exponencial de número complexo. Bom, a ideia é tentar definir a exponencial de número complexo, mas que de maneira que tenha ainda as propriedades que a gente conhece da exponencial real. Então, a primeira delas é a que transforma a soma em produto. Tá? Então isso dá um guia de como é que a gente vai definir isso aqui. Então se eu quero definir de maneira que transforma a soma em produto, né, eu posso separar a parte real da parte imaginária, tá? E perceber que na verdade para definir uma exponencial complexa basta definir isso aqui. Né? Porque isso aqui eu já sei, isso aqui é uma exponencial real. É velha conhecida. Mas o que seria isso aqui? Tá? Então reduzimos um pouco o problema. Na verdade, definir o que seria uma exponencial complexa é definir o que seria a exponencial de um número imaginário. Beleza? Também não é nada óbvio, mas um pouco mais simples. Como é que a gente vai fazer isso? Essa ideia aqui a gente vai usar uma ideia que o Euler teve. É o seguinte, a gente conhece bastante da exponencial real, né? A gente sabe que a exponencial real a gente consegue calcular com uma série de potência, certo? Que é como? 1 mais A mais A ao quadrado sobre... Deixa eu fazer isso. Cabe direitinho. Ao quadrado sobre 2 fatorial mais A ao cubo sobre 3 fatorial né? Foi o que a gente acabou de aprender. Uma maneira de lidar com a exponencial complexa é enxergar ela assim. E continua. Né? O que isso pode trazer de novidade para a gente? Pode trazer porque no lugar do A, eu posso tentar usar essa expressão para definir a exponencial de número imaginário, botando no lugar do A esse número imaginário. Olha que ideia boa. Ideia simples e boa, né? O que acontece com essa expressão, se eu ponho 1 e B? Vira uma série de potências de números complexos. A gente não estudou aqui série de potências de número complexo, a gente estudou série de potências de número real. Só que a ideia é totalmente a mesma, tá? Então, e aqui a gente não vai precisar tornar essa ideia rigorosa, porque a gente está usando isso aqui só para motivar a definição. Tá? Mas a ideia é, né, número complexo eu não posso somar? Pronto, posso pegar séries infinitas. Eu tenho que saber o que é o limite de soma de números complexos. E aí a questão é, em vez de olhar na reta, olha no plano complexo. Mas é tudo bem análogo. Os detalhes disso vocês vão estudar em variáveis complexas. Aqui a gente quer a ideia de, troca o A
pelo IB. Aqui também. Só que aqui começa a aparecer as potências do I, né? Que vai ser IB ao quadrado. O que é IB ao quadrado? É I ao quadrado, que é menos 1, e B ao quadrado. Depois IB ao cubo. Então vai ser I ao cubo. Até que I ao cubo? I ao quadrado vezes I, né? Então é menos I. Menos I, B ao cubo. E aqui, IB à quarta. Vai ser I à quarta, que é mais 1, B à quarta. E quanto é que é IB à quinta? Vai ser B à quinta, I à quinta. I à quinta é I vezes I à quarta. Então é I. E vai, segue adiante, né? Aqui é o ciclo de potências do I que aparece. É sempre bom lembrar, né, que o I não é nenhum mistério, né? O I às vezes é ensinado, mal ensinado, como sendo um negócio misterioso. E é um negócio muito simples. Você pode entender o I com o número imaginário com geometria. Ele é bem concreto, apesar de ter esse nome imaginário. Pensa primeiro assim. Vamos entender primeiro o que é, por que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Por que isso? Né? Não é porque o amigo do inimigo é meu amigo, isso é besteira, né? Isso é só uma maneira de memorizar, mas isso não explica o porquê. O porquê é o seguinte, vamos entender, a melhor maneira de entender isso é você entender o que é multiplicar por 1. O que significa multiplicar por menos 1, geometricamente? É assim, ó, pega esse cara que você quer multiplicar, digamos que seja o 1. Multiplicar por menos 1 é refletir aqui, né? Então, se multiplicar por menos 1 é refletir, se eu for multiplicar o menos 1 por menos 1, vai ser refletir o menos 1. Aqui. Mais 1. Beleza? Outra maneira de pensar, em vez de refletir, a maneira que eu acho mais legal, aqui, a origem está aqui. Pense em rotacionar. Né? Multiplicar por menos 1 é rotacionar quantos graus? 180 graus. Então, se eu estou no 1, rotaciono, cai no menos 1. Se eu estou no menos 1, rotaciono 180 graus, cai no mais 1. Né? Menos 1 vezes menos 1 é rodar 180 graus duas vezes. Dá 360 graus. Beleza? Por isso que menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Legal entender isso, porque você percebe que o número imaginário tem uma origem geométrica bem parecida. Como é que surge o problema do número imaginário? Surge, por exemplo, quando você quer pegar um número que o quadrado é menos 1. Né? Beleza? Então, você pode pensar assim, em termos geométricos. O quadrado é como se eu estivesse pegando alguém, digamos o 1, e multiplicar por x ao quadrado é fazer a mesma operação geométrica duas vezes. Eu quero saber que operação geométrica é essa que eu faço duas vezes e que eu saio do 1 e vou para o menos 1. Beleza? Esse aqui não vai ser nenhum número real, porque qualquer número real que eu eleve ao quadrado dá positivo, né? Se ele for positivo, ele por ele mesmo é positivo. Se ele for negativo, pelo que a gente acabou de ver, menos vezes menos dá mais. Então, o número real multiplicado por ele mesmo duas vezes nunca vai dar isso aqui. Tem que ser algo além dos reais. E esse além está muito claro daqui, ó. Que operação
São todas nas cores certas. Que operação geométrica eu faço? Com 1, 2 vezes e cai no menos 1. Pensa numa rotação. Que rotação? Faço 2 vezes e cai no menos 1. É um 180, né? Então, se eu fizer essa rotação só uma vez, é 90 graus. Só que se eu faço 90, eu vou parar no meio do caminho. No meio do caminho é fora da reta real. E aí dá... Na verdade, caiu no plano complexo, né? Plano de Gauss. Então, isso aqui... Multiplica uma vez por esse x aí, roda 90 graus. Sai da reta. Multiplicar por esse x de novo é rodar mais 90 graus. Vai para o menos 1. Então, esse cara aí é o i. O i é simplesmente o cara que, geometricamente, significa multiplicar por ele é girar 90 graus. Beleza? Vocês veem que é bem... O i é um cara bem concreto. Tá? Então, quando você entende que o i é o cara que tem... É aquela história, né? Em matemática moderna, o importante é você, né, em vez de ficar pensando no que as coisas são, você pensar no que elas fazem. Se você ficar fixado em o que é um conceito matemático, o que é uma ideia? Uma ideia é um conceito muito abstrato, né? Às vezes é uma coisa que a gente inventou, mas o que faz? Quando você pergunta o que faz, aí fica muito concreto. O que o i faz? Quando eu multiplico por ele, gira 90 graus. Então, se você está no 1, gira 90 graus, você sai da reta real, vai no plano complexo. Se você gira 90 graus de novo, você vai para o menos 1, que é isso aqui. Tá? Eu sempre gosto de dar essa explicaçãozinha, porque ela é divertida e mostra que os imaginários, né, não tem nada de muito imaginário, é bem concreto. Tá? A imaginação aí está em sair da reta e ir para um plano. Esse entendimento do número imaginário dessa maneira foi o entendimento que o Gauss teve. Né? Antes, esse número imaginário surgiu como algum símbolo que o quadrado dele dava menos 1, mas o Gauss sacou que esse símbolo tem um significado muito geométrico. A gente estuda pelo nome, né, plano de Argand-Gauss, só que não explicam esse significado geométrico. Uma vez que você entende que ele tem esse significado geométrico, você entende, claro, muito mais outras coisas de números complexos. O número complexo tem uma geometria linda por trás. No caso do i, é bem simples, assim, o 1 vai para o i vai para o menos 1, né? Isso aqui é o i. As potências pares, né, são i na menos 1, e as potências ímpares ficam entre i e menos i. Ups. Beleza? Ou seja, aqui vai ser uma soma alternada de potências pares, aqui vai ser uma soma alternada de potências ímpares, quando eu substituir o IB na exponencial. E a gente conhece esses caras. Essa soma alternada de potências pares, né, desse jeitinho, é que função? Que a gente conhece a série de potências. É o cosseno. Olha só. Cosseno de quem? De B. E aqui, ó, percebe que eu posso botar o i em evidência. Tá? E sobra quem? Soma alternada de potências ímpares. Desse jeitinho, com fatorial, seno. Então, olha que legal. Isso mostra pra gente, opa, uma maneira de dar sentido para o exponencial de B é chamar de exponencial de B isso aqui. Tá? E esse aqui também é um cara que vocês conhecem. Ó. Isso aqui, o que é? Se eu pensar no plano complexo,
a coordenada cosseno, a coordenada x cosseno e a coordenada y seno. São os pontos na circunferência de raio 1. Né? E esse B é o ângulo que eu ando aqui. Beleza? Então é um exponencial de número imaginário é esse cara aí. Trigonometria. Beleza? Aí você pode pensar, caraca, nada a ver. Que maluquice definir. Então essa aqui vai ser a nossa definição. Que maluquice definir o exponencial de número imaginário assim. A gente definiu assim, então aqui ficou cosseno. Mas se você pensar bem, não tem muita maluquice aí não. É bem natural. Porque, ó, qual é a grande propriedade dos exponenciais? O exponencial de número real? Transforma a soma em produto, né? Então, quando a gente vai definir exponencial complexa, a gente quer que tenha essa propriedade também. Transformar a soma em produto, mas agora para números complexos. Então, se eu faço para números complexos, será que ainda vale essa propriedade? Vamos dizer agora, ZW são números complexos. Então, isso aqui é complexo, e esse produto é complexo. Não é imediato que vale isso aqui, né? Mas qual uma justificativa geométrica de, opa, isso parece que vale, mesmo para números complexos? Você pode pensar assim, ó, eu sei que isso vale para números reais, né? E por que vale para essa parte imaginária? Então você pensar assim, ó, o que significa para a parte imaginária essa equação? Aqui faltou o Z mais W aqui, perdão. O que significa isso aqui para números imaginários? Eu estou dizendo que soma de ângulos, né? Aqui seria a soma de B mais C e B mais IC é igual a produto de E e B vezes E e C. E por que isso é verdadeiro? É verdadeiro porque, não vou fazer isso aqui, mas quem quiser fazer isso para se divertir, pode fazer. Isso aqui vale. Quem quiser se divertir, prova isso aqui. Tá? Isso aqui é uma outra daquelas belezuras dos números complexos. Que produto de número complexo, de tamanho 1, que são os números nessa circunferência, é a mesma coisa que rotação. Tá? Porque exponencial de IB é rotacionar B graus. Exponencial de C é rotacionar C graus. Esse produto é rotacionar B mais C. Que é isso aqui. Então, isso aqui, basicamente, o que eu estou dizendo é isso. Tá? E isso aqui é verdadeiro por geometria. E é isso aqui o que você precisa para isso aqui ser verdadeiro. Já que é verdadeiro para a parte real, vai ser verdadeiro para essa parte imaginária, logo é verdadeiro para todo mundo. Tá? Então tem uma geometria aí por trás, que é a geometria dos números complexos, geometria da rotação no plano. Então percebe que tudo tem a ver com rotação no plano, inclusive o I. Tá? Estou fazendo uma explicação por alto aqui para vocês se interessarem em ir atrás, porque esse não é o mote desse curso. Tá? O mote é a gente, opa, tem uma exponencial complexa. Então, dá para falar de exponencial complexa.
definida desse jeito aqui. Beleza? Pronto. Isso agora é uma definição. E eu comentei que essa exponencial complexa não é qualquer coisa, né? Ela tem propriedades que a gente esperava que ela tivesse, tipo transformar soma em produto. Mas só transformar soma em produto não é suficiente para a gente. A gente precisa que essa exponencial complexa sirva para a gente resolver esse EDO. Tá? Então, para isso, a gente precisa criar funções com essa exponencial complexa. E a função que a gente está interessado é desse tipo aqui, ó. É elevado a R, então R já vou botar A mais IB, T. Vou botar de vermelho. Tá? Então a gente quer saber lidar com esse tipo de função. Vou escrever com R depois, que às vezes vai ser bom. A gente quer saber esse tipo de função, mas onde o R pode ser complexo. E quer fazer cálculo com essa função. Mais importante ainda. Então, para fazer cálculo com essa função, vamos fazer algumas observações. Fazer cálculo, eu digo, usar esse tipo de função para resolver EDO. Primeira observação que a gente faz é que função é essa? Então aí vamos usar a definição ali em cima, né? Aqui, ó, para dizer que a exponencial é isso, eu tenho que pegar a parte real e a parte imaginária. Qual é a parte real disso daqui? Parte real. Aqui lembra que o t é real, né? Então a parte real vai ser AT. Qual a parte imaginária? BT. Tá? Então essa função aqui vai ser EAT cosseno de BT mais I. Eu já vou fazer o distributivo aqui. EAT seno de BT. Beleza? Então essas funções que a gente está querendo usar para resolver EDO são funções um pouco diferentes das que a gente estava vendo até agora, porque ó, elas têm uma parte imaginária. Isso é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado mais adiante, porque no final das contas a gente só quer função real. E essa função aqui tem valores complexos. Vou chamar de função complexa. Então esse aqui não é o nosso objetivo final, achar essas soluções complexas. A gente quer sempre achar a solução real. Só que essas funções complexas vão servir para a gente de funções auxiliares no meio do caminho. Beleza? E para fazer sentido dizer que isso aqui vai ser solução disso, tudo que eu preciso é saber se a derivada dessa função complexa é o que tinha que ser para tudo dar certo, que é o RDC. Beleza? E aí, por que eu não sei isso? Porque eu não sei, ó. Na verdade, a derivada desse trambolho aqui, eu tenho que ver se satisfaz isso. Lembrando aqui que o R é complexo também. Então, na verdade, aqui é um produto de números complexos. E o R aparece de novo aqui. Então, essa exponencial complexa aqui, né, além de ter a propriedade de transformar soma em produto, que vinha da exponencial real, será que também tem essa propriedade que vem da exponencial real? Vou mostrar que sim. Para isso, eu vou ter que saber derivar funções assim,
Como é que eu derivo uma função complexa? É simples. Você vai derivar uma função complexa derivando a parte real e derivando a parte imaginária. Você pode pensar ou que isso é um vetor que está derivando as componentes do vetor, ou você pode pensar algebricamente mesmo, derivando isso aqui, e o i é uma constante. Então o i sai multiplicando. Então fica a derivada disso, é só a derivada do primeiro pedaço, mais i. Beleza? Ups. Então o i sai uma constante. Tá? E aí vamos derivar esses caras, né, com cuidado aí, regra do produto. Vai ficar assim. A é a t cosseno de bt mais é a t menos seno de bt, né? Beleza, esse é o primeiro pedaço. O segundo, vou botar aqui embaixo. I vezes A é a t seno de bt mais é a t cosseno de bt. Tem um negócio que eu esqueci aqui, que eu vi agora. Quando eu derivo o cosseno, sai o b, né? É importante. Quando eu derivo o seno, sai o b também. Então aqui tem um b, aqui tem um b. Beleza? Tá, parece que não vai dar isso aqui, né? Esse trambolho. Mas vamos ver, vamos com calma. Quem eu posso botar em evidência aí? Exponencial, né? Exponencial de AT. Posso botar em evidência. Vai ficar... Deixa eu ver o que mais eu posso fazer isso. Ó, vou botar também o cosseno em evidência, tá? Então vai ficar... A mais IB é de AT cosseno de BT. Beleza? Juntando esses dois pedaços. Mais menos B, que é esse aqui. Mais IA. É de AT seno de BT. Certo? Beleza. E agora? E agora a sacada aqui é o seguinte. Aqui, quem eu posso botar em evidência aqui? O I, né? Se eu botar um I em evidência, quem que fica aqui? A mais IB. Por que mais? Porque o I por I vai dar esse menos aqui. Beleza? Então olha só. Parecer perdido, na verdade, não é. Eu posso botar então em evidência A mais IB, que está multiplicando os dois. Certo? Aqui e aqui. E a quem que sobra? Esse mais I vezes esse. Mas esse I vezes esse é justamente, né? Isso aqui. É justamente exponencial de... Estou emocionado aqui.
exponencial de A mais IB T, não é? É AT cosseno de BT mais I é AT cosseno de BT. Então, olha que louco. Cai mesmo. Se eu derivo essa exponencial complexa, o R complexo cai. Tá? E fica assim. E dá isso aqui, então. Então, isso aqui também vale para números complexos. E aí, se você for ver tudo que a gente fez com raiz real, tudo que a gente precisava era isso. Então, aquilo lá que a gente fez também funciona para raiz complexa. Funciona sempre. O cuidado que você tem que ter é que quando a raiz é complexa, quando a raiz é real, aparece um polinômio que é real, né, que o grau é estritamente menor que a multiplicidade. Mas se a raiz é complexa, aparece um polinômio complexo. Se a raiz é complexa, a solução é complexa. E isso ainda não é a solução final. A gente sempre quer chegar em soluções reais. Mas isso já é um meio caminho andado, né? Dizer que, para a raiz real, para a raiz complexa, dá para fazer o mesmo que a gente fazia com raiz real, usando a exponencial agora complexa. Só que agora aparecem polinômios complexos e aparecem funções complexas, que não é o que a gente quer chegar em soluções reais. Mas já estamos meio caminho andado aqui, né? Primeira dificuldade era a multiplicidade, isso já está resolvido tanto para a raiz real quanto para a raiz complexa. Tá? Falta agora a gente saber o que a gente, quando dá essas soluções complexas, como é que a gente transforma ela em soluções reais e depois junta todos os pedaços de todos esses fatores da EDO para obter a solução total. Beleza? Então a exponencial complexa é uma coisa que a gente não tinha precisado antes, mas agora não tem como, agora a gente precisa. E aí aparecem essas funções complexas que elas são, pra gente, aqui nesse curso, auxiliares, tá? No final da equação, não é para aparecer nenhuma exponencial complexa. Ela é só meio do caminho pra gente. Tá? Então, como é que a gente vai chegar nas soluções reais? E como é que a gente vai juntar todas as soluções dos pedacinhos e chegar na solução da equação toda? Isso a gente vai ver na próxima aula.